Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. O professor Valdo Barcelos realizará sua palestra com o tema Uma Educação nos Trópicos, Contribuições da Antropofagia Cultural. Queria agradecer a todos, cumprimentar a todos, agradecer o convite, cumprimentar os organizadores deste evento e dizer que estou bastante feliz de poder conversar um pouco com vocês. Eu queria fazer uma homenagem ao Adélio. Ele iniciou falando, que estava com quase 60 anos e que estava ficando velho. Aí eu rapidamente ali, como um poeta amador incorrigível, escrevi uma pequena poesia para ele. Aos 60, uns se sentam, já outros se levantam. Então, Adélio, não está morto quem peleia. 60 anos é uma boa idade para começar, né, Cesal? Bom, mas então, o tema do nosso evento é Antropofagia de Letras, Diálogos Culturais. Eu vou falar um pouco sobre essa ideia da antropofagia e a minha conversa aqui, a minha fala, tem um título, o título era Contribuições da Antropofagia Cultural Brasileira para a Educação. Tá? Bom, a antropofagia é, na verdade, assim, uma ação, um ato humano. Eu vou falar aqui bastante assim desse ritual. Que é um ritual, eu vou falar bastante, não, vou falar bem pouco, são 30 minutos. Nesse aula, tu me avisa quando falta 5, tá? Então, vou tentar assim, sintetizar essa história, que é um assunto que eu estudo já, sei lá, 10, 12, 15 anos. E eu estudo isso, claro que com um certo olhar, uma certa direção para a educação. Ou seja, de que forma essa coisa da antropofagia, esse ritual da antropofagia, pode dizer alguma coisa, pode nos ajudar de alguma forma no processo educativo. Em particular, no processo educativo escolar. Então, como já foi dito aqui, acho que o Adélio falou, a educação é um processo que começa e não termina nunca e acontece em todos os lugares onde as pessoas estão. Então, a antropofagia, como ritual, é conhecida na história da humanidade em quase todas as culturas. Na América Latina, ela foi desde muitas épocas. Na América Latina, que é a parte que eu estudo mais, ela foi bastante presente em vários países, em vários lugares, antes de serem países, antes de serem nações, existiam aqui civilizações, culturas. Em muitas dessas culturas. E no Brasil foi muito forte, foi muito presente. E a gente, inclusive, conhece alguns fatos assim, que foram notícia, foram feitos filmes, enfim. Então eu vou falar assim brevemente de como ela surgiu como um ritual antropofágico, como algumas pessoas olharam para esse ritual que os nativos, quando eu digo nativos, os indígenas, praticavam. Depois, isso foi lá para 1922, depois foi lá para a década de 60 e depois tentar ver agora o que essa antropofagia teria a dizer para a gente. Bom, então no Brasil, várias etnias praticavam a antropofagia como ritual. Isso era muito presente. Mas então, se eu tivesse que dizer com poucas palavras o que é essa antropofagia? É um animal comer outro animal da mesma espécie, mas não quando está com fome, de matar a fome biológica. É para
matar a fome do espírito, matar a fome da cultura. Ou seja, é comer esse outro, devorar esse outro, para pegar aquilo que esse outro tem de bom, de forte, de belo, de místico, enfim, se apoderar do que esse outro tem de bom. Por isso que, né, nos encontros, nos confrontos, o que a gente chama de guerra, e que para os nativos eles não usavam mesmo para fazer essa expressão, porque a expressão guerra é nossa, né, só eram devorados aqueles contendores que sobravam das contendas, das batalhas, ou seja, os mais valentes, que ficavam até o fim. Esses eram levados até as aldeias, se estavam feridos, eram tratados os seus ferimentos, até que eles curassem os ferimentos físicos, recebiam um tratamento espiritual, recebiam boa alimentação, uma boa moradia, podiam inclusive se deslocar na aldeia, participar das atividades, podiam inclusive escolher mulheres com as quais eles poderiam ficar na sua habitação, até ficarem na plenitude física e espiritual. Só então eles seriam devorados no ritual, porque devorar-se-ia o indivíduo, o sujeito, aquele guerreiro que estava na sua plenitude física e mental. Tem inclusive uma história que é casualmente conhecida, né, que aconteceu com um pesquisador alemão que veio ao Brasil, chamado Hans Staden. Essa história dele foi transformada em livro e em filme. Resumindo, ele foi aprisionado, né, pelos Tupinambás, que é uma das etnias das 2.000 que existiam no Brasil quando aqui chegaram os portugueses. E depois de ele ter sido aprisionado, ficou na aldeia. Toda vez que era preparado o ritual, e é um ritual assim sofisticadíssimo, é um ritual assim extremamente complexo, esse da devoração tão fácil. Toda vez que era levado para o centro da aldeia, que era preparado o local para o banquete, ele, de tanto medo, se urinava, se mijava todo, né? E se cagava todo, né? Então não era possível sacrificá-lo e devorá-lo, porque ninguém ia querer comer um homem naquela situação, né? Então várias vezes ele foi levado e voltava para sua habitação. Numa dessas idas e vindas passou-se mais de um ano e ele conseguiu fugir, voltou para a Alemanha, inclusive contou a sua história em livro e depois em filme. Então, primeira coisa, então, é quando um animal come outro animal da mesma espécie, mas não para matar a fome biológica, né? Fosse dizer duas coisas para definir a antropofagia, essa seria a primeira. E a segunda, né, não é sair por aí a comer todo mundo, não. É sair por aí e escolher aquilo que vale a pena comer. Só comer o que vale a pena, aquilo que eu acho que tem alguma coisa a acrescentar à minha cultura, né? Falando de comer, de devorar culturalmente, certo? Né? Bom, dando um salto grande, né? Existem vários pesquisadores que têm assim se debruçado sobre esse tema, né? Inclusive retomando o estudo da antropofagia ritualística como, né, uma possibilidade filosófica, né, de entender as relações no mundo, né, como um sistema cosmológico e filosófico. Tá? Bom, dando um salto nessa história, chegamos ao Brasil, 1922, né? Acontece a Semana de Arte Moderna em São Paulo, quando alguns artistas plásticos se organizaram, alguns artistas de maneira geral, os mais conhecidos são os artistas plásticos e da literatura, se reúnem para pensar uma semana de arte, tentando pensar a produção de uma arte a partir do Brasil, a partir dos trópicos, né? Pensar uma arte um pouco diferente daquela arte, das artes plásticas, da literatura, que era produzida no Brasil basicamente pelos europeus, de influência europeia. Então ficou conhecida como a Semana de Arte Moderna de 1922. Estou falando de Oswald de Andrade,
Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Patrícia Galvão, Menotti Delpicchia, Raul Bopp e vários outros, né? Principalmente na literatura. Eu falei aqui, Oswald de Andrade, bastante conhecido, poeta, escritor de peças de teatro, Mário de Andrade, que não é parente, só tem sobrenome, mas não é parente, não é nem primo, também bastante conhecido por um livro, talvez o livro dele mais conhecido é Macunaíma, que é um livro e um filme que inaugurou uma outra forma de escrever, de fazer literatura naquela época, bem diferente da literatura que a gente recebia e que a gente conhecia dos europeus. A poesia também, né, Oswald de Andrade reinventou a forma de fazer poesia, né, diferente daquela poesia tradicional, clássica, que era para a nossa vida pelos europeus. Mário de Andrade, então, nesse filme, em 1928, né, Macunaíma, esse livro, ele foi traduzido em mais de 40 idiomas. A última vez que eu vi estava além da 50ª edição. É um livro bastante conhecido. Tem um outro livro do Mário de Andrade, que também foi um marco na época para a literatura, que foi Amar, Verbo Intransitivo, em 1927. A capa desse livro é muito interessante. Eu tinha essa imagem aqui, trouxe a imagem para mostrar para vocês. E um detalhe, assim, se a gente fosse olhar aqui sobre essa arte produzida na época, a gente tem que se lembrar que ela nós estamos falando de 1922, 23, 24, 25 e 30. Quase um século atrás. Então, alguma coisa que pode parecer brincadeira do sítio do Pica-Pau Amarelo hoje, naquela época não era. Naquela época causava muita polêmica, muito problema, muito conflito, né? Esse livro Amar, o Verbo Intransitivo, a capa dele, se alguém quiser depois, quem conhece, quem não conhece, quem quiser acessar pela internet, está lá a capa do próprio livro, traz um nu masculino na capa. Imagina um nu masculino em 1927, na capa de um livro que foi publicado por uma editora. Isso hoje facilita, não publicam, né? Então era um homem, né, na capa, e era um nu masculino e o homem, né, de bunda virado na capa do livro. Né? Pior ainda, né? Isso em 1927. Né? Então, para ter uma ideia assim, de como esse pessoal era realmente, né, barra pesada. Né? Então, depois saiu o filme, que também foi bastante interessante. Bom, e várias obras. Né? Tem muitos poetas, né? Tem um poeta, inclusive, antropofágico, desse movimento antropofágico de 1922, que é daqui da região de Santa Maria, né? Que é Raul Bopp, bastante conhecido, nasceu ali que hoje é o município, que é Itaara, né? Na época era o distrito de Santa Maria, e que é um poeta bastante conhecido, desse fundador desse movimento antropofágico, que inclusive ajuda a dar um nome ao movimento. Quando Tarsila do Amaral, em 1923, pinta um quadro, né, chamado A Negra, e depois, em 1924, 28, pinta um outro quadro que foi chamado de Abapuru. Né? Aí, quando esse Abapuru ela deu de presente para o Oswald de Andrade, que na época era um casado. Né? Então, eu falei de Tarsila do Amaral. Já aproveitar para dizer, Tarsila do Amaral, junto com Patrícia Galvão, salvo o melhor juízo, o seu Auri, salvo o melhor juízo, foram as duas primeiras feministas reconhecidas no Brasil. Numa época que, claro, que ninguém falava em movimento feminista, e muito menos no Brasil. Então, Tarsila do Amaral e Patrícia Galvão, duas ex-esposas de Oswald de Andrade, que foi casado várias vezes, tipo assim, o outro cantor aqui que casou 6 ou 7 vezes, foram talvez os nossos dois exemplos de mulheres que não aceitaram as regras e as condições da sua época, né? Que talvez sejam as inauguradoras disso que hoje recebem nomes de movimentos de mulheres, movimentos feministas, enfim, outras denominações. Então ela pinta um quadro, a Tarsila do Amaral, e dá de presente para o Oswald de Andrade, presente de aniversário, que era uma espécie de uma pintura de um homem, de um ser, de
sexo masculino, com algumas características. Acho que tem pessoas aqui que conhecem a obra, enfim, se eu tivesse a imagem, ficaria melhor. Quando ele olha para aquela imagem, ele não entendeu direito o que era aquilo. Sabia que era um homem, né, um ser gigante, braços grandes, pernas grandes. Está aqui, depois que quiser olhar, né? Bom, ele olhou o quadro e disse, mas o que é isso que essa mulher pintou aqui? Aí chamou outros antropofágicos. O que é isso? Não se entenderam. Chamaram ao pouco, também não se entenderam. Aí resolveram chamar a Tarsila, né? Que era a criadora do quadro. O que é isso? Ela olhou e disse, foi eu que pintei isso? Foi tu que pintou. Aí foram dar um nome para a obra. Eles usavam muito nas suas poesias, nas suas produções literárias, diálogos com a língua tupi. Né? Então foram para o dicionário da língua tupi. Então o quadro era um homem grande, um gigante, um selvagem. Né? Homem em tupi é aba, selvagem, gigante, puru. Então, homem, gigante, selvagem, que come carne humana, que come outros homens. Né? Esse homem selvagem, que come carne humana, que deram o nome do quadro de Abapuru. Né? Abapuru, então, foi o símbolo desse movimento. Bom, não satisfeita, né? Tarsila do Amaral pintou um outro quadro, em 1928. Onde ela juntou o primeiro quadro de 1923, A Negra, com o segundo quadro, o Abapuru. Deu a esse quadro o nome de Antropofagia, segundo ela, a junção desses dois, dessa negra e desse selvagem, né, formou o que eles chamaram de casamento primordial, que seria o primeiro casal que deu origem a isso que hoje alguns chamam de povo brasileiro. Então pegou a matriz nativa, a matriz indígena, que aqui vivia, a negra, representando as etnias africanas que eram para cá trazidas, sequestradas e trazidas para cá como escravos, juntou os dois e fez o casamento primordial. Por isso que alguns sociólogos, antropólogos hoje dizem que no Brasil todo mundo é índio, inclusive quem não é, todo mundo é negro, inclusive quem não é. Até porque se sabe que a primeira criança que nasceu no Brasil, que não foi filha, não filha de homem português, né, ou mulher índia, foi depois de um século, porque não vinham mulheres nos navios. Com raras exceções, viajavam alguns colões, algumas prostitutas, para servir aos marinheiros, mas normalmente quando eles aportavam, antes de aportar, elas eram jogadas ao mar, né? Amarradas em barris ou em pedras, eram jogadas ao mar, para não trazer e não mostrar nas terras selvagens, né, o pecado, segundo, né, os portugueses ou os espanhóis. Quando eu falo do Brasil, todos nós sabemos que quem chegou aqui foram os portugueses, mas na América foram os espanhóis, enfim. Essa é uma conversa histórica que não dá também de fazer. Bom, então surge aí então o movimento da antropofagia cultural brasileira, que é, o que faziam esses artistas da época? Estou falando, isso aconteceu basicamente em São Paulo. Né? Década de 20, década de 30 em São Paulo, no auge da produção cafeira. Era a elite produtora de café. Eram os ricos do Brasil na época. Então, os filhos dessas famílias ricas, todos iam estudar na Europa. E voltavam para cá, eram advogados ou médicos, né? Basicamente advogados. Daí que eles são doutores, né? O primeiro doutor dessa terra eram os advogados, né? Então, por isso que todo mundo quer ser doutor. Depois, outras profissões também foram adquirindo, né, esse nome, esse título de doutor. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê,
você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Mas eles, todos faziam isso, mas essa turma aí, Rosa Andrade, Tarsila, Norte de Elpique, passavam também 6 meses na Europa, 6 meses no Brasil. Mas eles viviam diferente esse mundo da Europa, o mundo europeu, né? Eles iam para lá, levavam a arte que eles faziam aqui, colocavam em contato, ao encontro, né, da arte que era produzida lá e produziam uma outra arte. Voltavam para cá, colocavam isso também aqui e faziam esse processo que, né, a gente chama de processo de devoração. Pegavam o que tinha, o que eles achavam que era bom, o que eles achavam que merecia ser devorado dessa outra arte, em contato com a nossa, e produziam uma arte a partir dos trópicos. Daí a ideia, né, do título da palestra, contribuições de uma educação, da antropologia cultural para uma educação nos trópicos. Tem um livro que está lá embaixo, depois amanhã, se quiser dar uma olhada, Uma Educação nos Trópicos, Contribuições da Antropofagia Cultural Brasileira, que é um resultado dessas minhas pesquisas nos últimos aí, anos. E a gente produziu também, no grupo de pesquisa que a gente coordena, e tem várias pessoas aqui presentes, uma outra obra que a gente chama de Educação, Intercultura, Descolonização dos Saberes. Saiu inclusive esse ano, a gente lançou na feira, está dando alguns lançamentos por aí. Tem alguns exemplares lá embaixo também, quando se vocês quiserem dar uma olhada, está à disposição. Bom, aqui um conjunto de textos pensando essa ideia, né, de refletir sobre uma educação a partir do sul, a partir dos trópicos, a partir dos nossos saberes e da valorização dos nossos saberes e dos nossos fazeres, do Brasil e da América Latina. Bom, feito o comercial, vamos adiante. Dando um salto aí na década de 30, década de 40, essa ideia da antropofagia ficou um pouco quieta, né, um pouco adormecida. Na década de 60, ela volta com uma certa força, né, e em vários movimentos, né? Aí volta nas artes plásticas, volta na música, volta na literatura, né? Volta no cinema, volta no teatro, volta em várias áreas, né? A gente conhece mais e ficou mais conhecida pela música, principalmente pelo movimento tropicalista, movimento da Tropicália. Gil, Caetano, Torquato Neto e vários outros, Capinã, Tom Zé e vários outros artistas que ficaram conhecidos, que faziam uma música, né, misturando as diferentes, desde os diferentes instrumentos aos diferentes gêneros musicais, diferentes culturas, né? Os mais antigos aqui, o Atélio certamente deve lembrar, ele já confessou que está com 60. Quando o Caetano Veloso, um dos fundadores desse movimento da Tropicália, subiu ao palco. Quando o Caetano, quando o Caetano Veloso subiu ao palco pela primeira vez usando uma guitarra elétrica, foi um escândalo, sério, tudo dele tinha para elogiar foi quando disseram que tinha sido fundado, né? Tinha sido vendido ao capitalismo, à modernidade, enfim, né? Então, Caetano, Gil, os mais conhecidos, mas tem vários outros, né? Tom Zé, enfim, vários compositores, começaram a fazer uma composição musical, e aí músicas e letras, né, muito nessa perspectiva do movimento antropofágico. A própria música Tropicália, que é símbolo desse movimento, é uma exposição do artista plástico, também considerado antropofágico, Hélio Oiticica, né, uma exposição famosa, roda o mundo, né, os artistas plásticos conhecidos, brasileiros mais conhecidos no mundo, aonde ele dá o nome para uma exposição, né, dele, uma instalação, dá o nome de Tropicália. Ele coloca ali um conjunto de elementos
do país tropical Brasil, inclusive pássaros e animais vivos nessa exposição. Essa exposição dá o nome da música Tropicália, que é um símbolo desse movimento tropicalista. Embora a música que ficou mais conhecida foi Alegria, porque era mais fácil de ser cantada, enfim, tinha um grau maior de contestação e tudo mais. Bom, então, foi mais conhecido, o mais conhecido, o herdeiro mais conhecido da antropofagia cultural, né, é a Tropicália. Mas, se nós pegarmos, por exemplo, no cinema, né, no teatro, né, veio a música. No teatro, né, tem um dos maiores, né, criadores no teatro do mundo, né, que é brasileiro, né, que é Augusto Boal, né, que criou um tipo de teatro, uma técnica de teatro, uma metodologia de fazer teatro chamado teatro do oprimido, que era aquele teatro que também era feito nos teatros. Tanto é que ele dizia que o teatro é uma coisa que, primeiro, para fazer teatro, basta ter corpo. Né? Então, onde estiver as pessoas, né, que estão com o seu corpo, é possível fazer teatro. Então, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia, eu não vou usar, tá? Que o teatro pode ser feito em casa, no banheiro, na sala, na praça, na rua, nos elevadores, nas fábricas, nos campos e até no teatro. Né? Eu pego, para dar um salto aqui, para falar uma coisa de educação, eu pego essa frase e vou lá para um outro cidadão que, na mesma época, que eu considero o único exemplo de antropófago, né, de antropofagia cultural na educação brasileira, que é Paulo Freire. Augusto Boal escreveu Pedagogia do Oprimido em 1970, estava exilado na Argentina. Esse sujeito, Paulo Freire, escreveu um livro também, estava exilado por acaso, né, e pelos mesmos motivos, na Argentina, escreveu um livro que também ficou famoso, que é o Pedagogia do Oprimido, que tinha essa mesma vontade de dar voz, de dar visibilidade para aqueles que não eram vistos, que não eram reconhecidos. E aí eu digo que, assim como Augusto Boal, a educação pode ser feita em casa, no banheiro, na sala, na cozinha, na rua, nas praças, nas escolas, no campo e até na escola. Se deixar, o bom educador faz a educação em todos esses lugares e até na escola. Bom, então tem outro no teatro também, antropofágico, da Gema, que está vivo, que é Zé Celso Martínez Correia. Tá? Para o teatro, eu quero falar do cinema. Todos nós, né, um pouco mais antigos, né, vivemos, alguns viveram, né, a época do tal do cinema novo, Glauber Rocha, por exemplo, né? Cinema novo era uma maneira de fazer cinema com aquilo que tinha à disposição. Ele dizia, basta uma câmera na mão e aí uma ideia na cabeça, e sair por aí. Né? E sempre com essa ideia de olhar para onde você está. Né? Olhar para os saberes, para as culturas que aqui estão, e não negar o outro estrangeiro diferente, não. Devorar esse outro, se esse outro merecer ser comido. Não é comer qualquer coisa. Comer é coisa boa. Né? Bom, então o cinema novo é riquíssimo e é estudado no mundo inteiro. Assim como Augusto Boal, o teatro é algo mais estudado no mundo inteiro. Aqui na minha universidade, nas outras universidades, quando a gente estuda teatro, às vezes faz um doutorado e não faz referência ao Augusto Boal. Eu já tive em bancas de doutorado, onde a pessoa trabalha com o teatro e a educação, e facilita, eu não perguntei, mas se eu perguntasse quem era o Augusto Boal, talvez não soubesse, não tinha nenhuma referência. Assim como, né, em relação a Paulo Freire também, agora já está um pouco mais aceito, né, mas mesmo assim por muito tempo foi desconhecido. Então no cinema, eu só falei em Glauber Rocha, mas tem outros. Tem um, inclusive, que está vivo aí, que é inclusive ridicularizado, que é o Zé do Caixão. Um sujeito que faz cinema, né, com aquilo que ele tem, né, e que de passagem sem pegar nenhum centavo do governo. Como alguns cineastas, né, de ocasião pegam, fazem um filmezinho michuruca e com o resto do dinheiro compram um apartamento, né, em Copacabana. O diabo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, é um dos seus famosos, Glauber Rocha,
das peças mais estudadas. Toda a obra do Lauper Rocha no cinema foi reproduzida e hoje está à disposição. Esse filme, Deus e o Diabo na Terra, só para quem não viu, seria um encontro que dizem que existiu, outros dizem que não existiu, entre Padinho Cisso e o Lampião. Né? Seria, claro, todo mundo sabe quem é Deus e quem é o Diabo, né? Deus era o Padinho Cisso e o Diabo era o Lampião. Lampião, até hoje, eu estou usando uma camisa em homenagem a ele. Tem uma imagem assim, ganhei de presente, gostei muito dessa camisa. E depois estudando meus estudos lá, eu descobri, sabe, esses óculos aqui que o Lampião usava, sabiam que tem uma lenda. Notaram que tem outros sujeitos que usavam um óculos bem parecido com esse? John Lennon. Reza a lenda que John Lennon comprou os óculos do Lampião, porque nenhum dos dois precisava usar óculos. Isso é verdade. O Lampião enxergava muito bem, né? Atirava muito, né? Não precisava usar óculos, ele usava aquilo por estilo. John Lennon também não precisava usar óculos, porque dentro de John Lennon, sabe, né? Ele tinha uma visão perfeitíssima, usava por charme, né? Aqueles anéis todos também. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Que é antropofagia, né? E nós temos isso. A apresentação de percussão, né? A apresentação de percussão. A apresentação de percussão que eu venho aqui foi um belíssimo exemplo de construção antropofágica. Esses instrumentos que foram mostrados aqui são composições da matriz africana que veio para cá, com a matriz indígena que aqui estava, e tinha um instrumento eletrônico ali, sofisticadíssimo, moderno, contemporâneo. Um exemplo de antropofagia da melhor qualidade. Então dá para fazer isso nas artes, e eu estou propondo isso para a educação, para que nós, talvez aí, Cássio, nós consigamos fazer com que tenhamos uma educação que comece a entender algumas coisas que as nossas elites, que são das mais perversas desse mundo, ainda não entenderam, mesmo fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado em escambau. Mas não é lá que nós vamos entender esse negócio, vamos ter que entender a partir daqui, né? E aí talvez nós consigamos não conviver mais em pleno terceiro milênio com o mesmo número de pessoas que não sabem ler e escrever que tínhamos em 1960, 15 milhões. O número de pessoas que hoje no Brasil não sabem ler, adultos que não sabem ler e escrever, é de 15 milhões. O mesmo número da década de 60. Claro que o Brasil quase dobrou, mas 15 milhões para um país desse, né? Que tem tanto mensalão, que tem tanto petrolão, é inadmissível. Não é inadmissível para os governos, é inadmissível para nós, né? Que, na verdade, né, elegemos esses governos, uns mais, outros menos. E, então, penso a educação, daí a ideia de uma educação a partir dos trópicos, uma educação que não negue o estrangeiro, que os nossos estudantes daqui vão fazer mestrado, vão fazer doutorado, vão fazer cursos fora, nas grandes universidades do mundo, mas que não vão lá para baixar a cabeça, vão lá para dialogar como entes culturais que têm o que dizer, que têm dignidade, né? Que têm respeito por si próprio e têm respeito pelo outro. E tendo respeito por si e respeito pelo outro, exige também ser respeitado na sua cultura, na sua vida e assim por diante. Bom, essa era uma notícia, né, para dar, né, e de repente o tema certamente não é novo para muitas pessoas que estão aqui, mas para aqueles que ficaram curiosos, existe muita coisa já por aí, alguma coisa por aí sobre esse tema. Na educação, muito pouco, mas aqui nessa sala tem 2 ou 3 orientandos meus que estão pesquisando esse tema como tese de doutorado, enfim, ou dissertação de mestrado. Era isso, muito obrigado, e não se esqueçam, só podemos e devemos procurar aquilo que vale a pena do ponto de vista cultural para devorar, para comer. Muito obrigado. Eu gostaria de comentar e chamar a atenção no seguinte sentido, de que
essa antropofagia cultural que o Valdo fala serve de base, como ele colocou, para estruturar uma proposta de uma educação nos trópicos. E o livro que o Valdo trabalha essa questão, a sua estrutura é interessante porque ele é estruturado em 4 capítulos chamados de mordidas. A primeira mordida, a segunda mordida, a terceira mordida e a quarta mordida. E o último capítulo é uma ruminação dessas mordidas, né? E essa proposta é interessante quando eu li esse livro há algum tempo, quando foi lançado, porque ela abre uma possibilidade de várias maneiras para que se pense a educação fora deste modelo que a gente tem, principalmente valorizando não só o conhecimento científico, mas valorizando também os saberes, as vivências e as experiências. E mais que isso, trazendo para dentro da preocupação pedagógica a questão da arte, né, tanto na questão da música como na questão das artes plásticas. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.